Elias e Moisés diante de Jesus na transfiguração. Essa é uma das perguntas mais interessantes aqui da nossa playlist Perguntolândia. Fica aí para você ver o que vai dar isso. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos lá em Mateus capítulo 17, verso 1 até o verso 9. Eu preciso ler o texto para a gente entrar dentro do contexto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziram em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. E ele, estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém contais a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. As pessoas insistem em dizer que Elias e Moisés estão aparecendo ali na cena literalmente. Primeira coisa que a gente tem que dizer: necromancia, a arte de consulta aos mortos, é o pecado que Deus aborrece. Deus não aceita isso. Desde o judaísmo até o cristianismo, Deus não gosta que nós falamos ou que nós falemos com mortos. Ah, mas Elias não morreu. Elias foi tomado para Deus, mas Moisés sim. Como que Jesus vai estar cometendo um pecado que Deus aborrece? Falando com um cara que já morreu. Irmão, pelo amor de Deus. Então o que está querendo dizer o texto? Moisés é a Torá, para nós cristãos, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Elias é o símbolo do profetismo. O Antigo Testamento ele é constituído de pelo menos 4 divisões: Pentateuco, históricos, sapiencial, ou muita gente vai chamar de poéticos, né? E os profetas. As 2 formas de Deus falar tecnicamente de forma objetiva no Antigo Testamento é a Torá, lei de Deus, ou Pentateuco, e pelos profetas, de forma mística. Tem a forma jurídica e a forma mística, ou espiritual, como você queira dizer. A outra é narrativa e a outra é poesia. Então Deus fala de forma jurídica e de forma mística com o seu povo. Moisés representa essa primeira parte, a Torá, ou o Pentateuco, e Elias é o símbolo do profetismo, porque ele é um grande profeta poderoso em obras. Então ele é o símbolo dos profetas do Antigo Testamento, a boca de Deus falando no meio do povo. E o que está acontecendo aqui na cena? As 2 formas de Deus falar no Antigo Testamento. O que Pedro vai querer dizer? Vamos construir aqui 3 tendas, 3 tabernáculos, ou seja, nós ainda estamos na mentalidade do Antigo Testamento. É bem petrina essa questão, né? E quando ele fala isso, imediatamente desce uma nuvem do céu e fala: Este é meu filho amado. Espera aí. A ele escutai. Olha para você ver que coisa interessante. As 2 formas de Deus falar no Antigo Testamento estão diante da forma definitiva de Deus falar no Novo Testamento, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus é a palavra última de Deus à humanidade. Ou seja, vocês estão preocupados em conciliar Antigo com o Novo Testamento o tempo todo. Tudo está em Jesus. Tanto que quando a luz, ou a nuvem, né, desaparece também Elias e Moisés e só fica Jesus Cristo. Ou seja, tudo isso já passou. Agora é Ele. Ele é a minha voz definitiva à humanidade. Então Elias e Moisés não estão aparecendo literalmente ali, mas suas obras estão diante deles. A Torá, e estão diante deles os profetas. Se eu abrir a minha Bíblia aqui e dizer para vocês, olha o que Paulo disse para nós.
Paulo está aqui sentado nesse sofá enquanto eu gravo esse vídeo? Imagina que loucura! Não, mas eu estou abrindo a carta aos Romanos e isso aqui é um texto paulino. Aí eu digo, olha o que Paulo diz para nós. Mas Paulo não está aqui. Quando eu abro lá em Atos, olha o que Lucas diz para nós. Mas Lucas está aqui falando conosco? Eu estou ouvindo Lucas aqui, você está vendo aqui na tela? Lucas aqui não. Apareceu Elias e Moisés. O que está diante de Jesus é a Torá e são os profetas. As duas formas de Deus falar no Antigo Testamento. Mas como é que ele fala? Agora, onde tudo isso vai prevalecer? Em Jesus Cristo. Porque se passa, ou seja, desaparece o Pentateuco e os profetas. E a única coisa que prevalece depois a voz de falar, a ele escutai. O que a gente escuta? Fala. É isso que o texto está dizendo. Vamos crescer, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar fundamentando a doutrina espírita. Evocação de morto, essas coisas todas. Só naquele texto isolado lá da bruxa de Endor. Versículo isolado é um fundamento da doutrina. Aqui dentro desse contexto, que vai ser repetido em Marcos 9, do 2 ao 13, e Lucas 9, 28 ao 36. A mesma coisa que está em Mateus 17, 1 ao 9. A questão de Elias e Moisés aparecendo no Monte da Transfiguração. Mas estamos falando de literatura, da obra desses homens. E Elias é o símbolo dos profetas. Beleza? Em nome de Jesus, vamos crescer, igreja. Vamos pensar. Pensar não dói. Viu? Pensar não dói. Dá trabalho? Dá. Mas não dói. E o trabalho edifica o homem. Amém? Deus em Cristo os abençoe.